E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre estruturas condicionais em JavaScript. Basicamente a gente vai falar de estruturas ifs e elses e switch, algo que você já deve ter visto em linguagem C e em outras linguagens como Java também. Então vamos lá, estamos aqui na nossa página, né? Nossa página não tem nenhum conteúdo no bar e vamos utilizar aqui a tag de script, onde a gente vai escrever os nossos códigos JavaScript. Lembra que a gente falou de variáveis, essas coisas? Agora a gente vai falar sobre a estrutura if e else. Eu vou colocar um comentário aqui, if else. A gente vai falar disso. Vou criar aqui pra gente a sintaxe, né? A sintaxe de if e else funciona da seguinte forma: if é que ela tem uma condição. Se essa condição for verdadeira, aqui vem o nosso trecho de código. Caso contrário, caso essa condição não seja verdadeira, a gente pode utilizar o else para que aqui a gente escreva um outro trecho de código. Então, a sintaxe do if e else é basicamente isso. Testa uma condição, se a condição for verdadeira, ele executa algum determinado trecho de código. Caso essa condição não seja verdadeira, ele cai no else e escreve, ou seja, algo na tela, um trecho de código também para essa situação, essa condição. Então, basicamente é isso, né? O else ele é opcional, não necessariamente a gente precisa utilizar. E vamos lá a nossa prática. E aí, quando a gente vai à nossa prática, a gente já vai se deparar com alguns operadores de comparação. Vamos lá, falar de operadores de comparação. Então, eu vou colocar aqui um if. Aqui eu vou deixar um comentário aqui que a gente vai estar falando de operadores. Comparação, ou conhecido como operadores relacionais. O primeiro operador que a gente vai falar é o de igualdade, que é o igual. A gente utiliza esse operador. Então vamos lá, digamos que eu coloque 3 é igual a 3. Vou colocar aqui para ele dar um document write. Escrevi na minha página web são iguais. Salvar e atualizar. Salvar aqui. E salvar e atualizar. O que aí ele deu? Deixa eu atualizar. Quando eu salvo e atualizo aqui, não está acontecendo nada. Ah, tá errado. Eu buguei aqui. Documents. Document write, você nem me avisou. São iguais. Esse aqui é o sinal de igualdade, né? Ele verifica se se o valor comparado são iguais. Então, nesse caso, o valor 3 é igual ao valor 3. Só que é o seguinte, ele verifica se os valores são iguais. Se eu coloco aqui um 3, esse aqui é um 3 number, esse aqui é um 3 string. Os valores são iguais? São, senhores, são iguais. Se eu atualizar, ele funciona perfeitamente. São idênticos. Os valores são iguais. Então aqui, embora que o 3 seja do tipo number e o 3 aqui seja uma string, eles são valores iguais. Olha só, vamos lá. Vou criar uma variável A que recebe 3. E aqui uma variável B que recebe 3. Aqui eu vou comparar, né? Vamos comparar por variável. A é igual a B? Sim, senhoras e senhores. A é igual a B. Porque embora A seja uma variável number que guarda o valor 3,
e embora B seja uma variável string, que guarda o valor 3, ambos os valores são iguais, os valores são idênticos. Então, são iguais, desculpa, já eu errei, idêntico não. Então, são iguais, então tá ok. Se eu coloco aqui, ó, é igual a 4, não, aí já não vai mostrar nada. Aí a gente precisaria utilizar o else ali. E serve para isso. Caso a condição seja falsa aqui, ele cai para cá. Vou até colocar aqui, ó, são diferentes. São diferentes. Atualizar, são diferentes. Ok? Ele testa igualdade dos valores. Agora existe um outro, e eu vou copiar aqui para me ajudar. O outro operador é o idêntico. É o idêntico. Alguns autores falam que quiseram, quando estava se criando o JavaScript, o dono do projeto falou, e aí, como é que tá? Aí o programador, criei algo a mais, criei um comparador chamado idêntico, somente para ficar diferente de demais linguagens, mas vamos lá. O idêntico funciona, tem uma outra definição, ele verifica se os valores comparados são iguais e do mesmo tipo. Olha aqui, eu vou colocar aqui de novo aquele 3. E agora a gente está utilizando o idêntico, que são 3 sinais de igualdade. E aí eu faço, a variável A recebe 3 e a variável B recebe a string 3. Os valores são iguais, mas os tipos de variáveis são diferentes. Então se eu atualizar aqui, ó, ele vai sempre dizer que são diferentes, não são iguais. Mas se eu mudar aqui, ó, a variável B recebe 3 e atualizar, são iguais. Então, idêntico, ele verifica se o valor comparado é igual e se o tipo é igual. Um outro operador é o diferente. O diferente, ele só verifica se os valores são diferentes. Eu vou até colocar aqui, vou botar para cá, tirar daqui, são iguais. A é diferente de B, se eu atualizar isso aqui, a minha página, são iguais, ele vai mostrar aqui no else. Se eu colocar aqui o 2, 3 é diferente? São diferentes. Se eu colocar aqui, ó, 3 é diferente de 2? Sim, são diferentes. E se eu colocar aqui 2 é diferente de 2? São iguais. Eles não são diferentes. Ele está testando os valores. Existe um outro que é o diferente aqui também, só que é o diferente idêntico. Vou utilizar aqui, ó. Ele verifica se os valores são diferentes e se os tipos são diferentes. Vou botar aqui, ó. Aqui o A ele é uma string e o B é um number. São tipos diferentes e os valores são diferentes. Então, se eu atualizar aqui, ó, ele vai dizer que eles são diferentes. Eles são totalmente diferentes. Se eu colocar aqui 2, eles vão dizer que são diferentes, porque 2, embora tenham o mesmo valor, mas são de tipos diferentes. Se eu tirar aqui um sinal de igualdade, ele vai dizer que eles são iguais. Eles não são diferentes, não tem essa diferença. Os outros operadores aí, que eu não vou me ater aqui, mas deixa eu só botar aqui. É o maior, verifica se A é maior que B, o sinal de menor, maior igual, menor igual, são esses operadores aí que a gente já deve ter utilizado, você já deve ter utilizado no seu dia a dia. Mas vamos lá uma prática. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa que verifica
se alguém é maior de idade. Então, vou criar uma variável chamada idade, vou colocar 19 anos e vou criar aqui uma estrutura condicional de if e else. Se idade for maior ou igual a 18, eu vou escrever, dar um document write, eu vou escrever na tela maior de idade. Se não, eu vou escrever na tela que ele é menor de idade. Menor de idade. Tá bom, vamos lá. Menor de idade. Então, maior de idade, porque 19 é maior que 18. Professor, mas não fica legal eu colocando os valores. Então, vamos lá. Eu vou ensinar para vocês um método que é o prompt. O que ele faz? Ele abre uma caixa de diálogo. É esse cara aqui, o prompt. Ele abre uma caixa de diálogo com o usuário e solicita valores. Então, eu vou dizer, digite não, né? Informe sua idade. Olha só. Quando eu abrir o meu navegador, ele vai abrir essa pop-up aqui, uma caixa de diálogo, informe sua idade, vou colocar 19. Dou um Enter ou clico no OK, maior de idade. Vou atualizar de novo, vou colocar aqui que eu tenho 5 anos. Menor de idade, funcionando perfeitamente. Então, o prompt de comando, ele é um método que ele abre uma caixa de diálogo, tá aqui, a caixa de diálogo, solicitando ao usuário uma informação que informa um determinado valor. E esse valor que o usuário informa é atribuído à variável que eu criei, no caso a variável idade. Variável idade recebe o prompt, né? O que o usuário digitar vai ser armazenado aqui. Uma observação, o que ele armazena aqui, senhoras e senhores, é uma string. Olha só, eu vou apagar aqui o nosso if else só para a gente ter essa certeza. Eu vou dar um console.log para a gente ver lá no console. Lembra do type of e da type of para verificar o tipo? Olha só. Eu vou atualizar aqui. Só que antes de atualizar eu vou botar para, deixa eu cancelar aqui, botar para inspecionar primeiro, para a gente ver direitinho. Inspecionar aqui. Vou colocar aqui, deixa eu abrir aqui, colocar aqui no console, diminuir. Oh meu Deus, vou colocar aqui no console, cadê? Vamos lá. Idade recebe um prompt, informe sua idade, eu quero verificar o tipo. Se eu atualizar aqui, ele abre isso aqui. Se eu digitar 18, se eu for aqui no console, eu vou abrir para a gente ver o console aqui. String. Lá na linha 10 da minha index.html, aqui, ele está dizendo que a variável idade é uma string. Tudo que é vindo do prompt, via esse método, ele vem como string. Imagina só, se a gente criar aqui, var variável a recebe um prompt. Eu vou pedir bem aqui para o usuário, digite um número. Eu vou criar uma outra variável e pedir para que o usuário, variável b, digite outro número. Beleza. E eu vou utilizar aqui document.write para ele escrever lá no documento da minha página. Ele vai escrever ainda em H1. E lembra da concatenação do vídeo anterior? Só é utilizar isso aqui. Escreva isso aqui. Isso eu teria que fazer isso aqui.
mais B. Mas tá, eu vou tirar isso aqui para não quebrar a cabeça. Deixa eu até copiar para depois a gente testa isso aqui. Mas eu vou só colocar aqui que vai ser A mais B, ele vai escrever na tela. A gente vê uma coisa. Pra não ficar muito complicado. Ó, variável A, peço para que o usuário digite um valor via prompt de comando, variável B. Aí eu quero verificar com você se vai somar ou não. Vou atualizar aqui e pede variável A 10, variável B 80. Olha o que ele mostrou na nossa tela. Olha o que ele mostrou na nossa tela, 10 e 80. O que ele fez foi que ele pegou o 10 e armazenou na variável A e pegou o 80 e armazenou na variável B. E a única coisa que ele fez aqui foi concatenar as strings. Lembra que o A e o B são strings porque prompt retorna uma string. O que a gente precisa fazer para resolver isso, professor? A gente precisa de um cara chamado casting. A gente precisa forçar ele a ser determinado valor. Como é que a gente faz isso? Olha, a gente vai dizer, lembra que a variável em JavaScript ela é tipada de acordo com o valor que eu atribuo a ela, é o tipo dela. Então, nesse caso, o prompt retorna string. Então, elas são strings. Então, eu tenho que dizer que elas vão passar a ser inteiras. Como? Só eu dizer que A recebe. E aqui eu vou utilizar o casting, que é o parseInt A. Ou seja, eu estou dizendo que esse A, que é uma string no momento, vai passar a ser do tipo inteiro e vai ser armazenado no próprio A. Então, o tipo da variável vai mudar. Ok? Então, eu vou fazer também da mesma forma para B. E agora, elas não são strings, elas são, aqui nesse momento, são inteiras. Então, se eu atualizar, se eu botar o 10 e se eu botar o 80, fica 90. Ele realiza o somatório. Então, isso aqui é um casting. Digamos aí que também tem o casting float, tá? Casting float. Aqui eu vou colocar ele mostrar o valor de A. Aqui ele vai mostrar. Eu vou fazer assim, tá? Para ficar bem bonitinho. Vou botar em um H1. Botar em um H1. E vou colocar aqui. Vou botar aqui para concatenar. Vou colocar o A. E aqui vou colocar B. Só para a gente ter uma visão bem legal. Se eu atualizar aqui, ó, se eu colocar o 10.5, 10.5, coloquei todas valores reais, valores com ponto flutuante. Olha aí. Quando eu faço o parseInt, eu faço ele ser do tipo inteiro, ele ignora todos os valores reais. Mas quando eu utilizo o parseFloat, ele preserva a característica dos valores reais. Então a gente pode fazer isso. Há também a necessidade de a gente transformar uma variável do tipo number em string. Como a gente faz isso? Vou apagar tudo aqui. Vou dizer que A recebeu 127. 127. Se eu colocar aqui um console.log typeof, lembra do typeof? O que ele vai mostrar lá no nosso console? Eu vou atualizar aqui, botar para inspecionar. Ele vai mostrar number. Sim, realmente. A é do tipo number. Mas se eu disser aqui, ó, que A recebe A.string, e aqui já é diferente, percebe? E eu colocar de novo o console.log aqui, o que vai acontecer? Vou atualizar minha página novamente e vou lá inspecionar. Olha aqui, ó. Ele era number e ele passou a ser string depois desse toString aqui. Isso acontece porque JavaScript é uma linguagem tipada. Então acontece essa transformação aí, ok? Vamos agora falar sobre switch. Né? Eu vou colocar aqui a sintaxe do switch. O
Switch também ele é uma estrutura condicional. Ele recebe parâmetro, ele recebe um parâmetro e ele verifica os valores que esse parâmetro pode assumir. Break verifica as possibilidades que esse valor esse parâmetro pode assumir. 2 e aqui o default. Então essa é a sintaxe. Ele recebe um parâmetro e ele vai, caso o parâmetro seja 1, e aí ele testa não igualdade, mas ele verifica o idêntico. Então vamos lá. Vou criar aqui uma variável chamada OPC, para ser a opção que recebe 1. E aqui eu vou verificar o switch, caso ele vai verificar o valor que o OPC pode assumir. Se for igual a 1, eu vou dar um document write, vou colocar aqui opção 1. Escrever na tela que foi escolhida a opção 1. Se for aqui no 2, ele vai escrever opção 2. Se ele não digitou nenhuma digitou qualquer outra coisa, eu vou botar a opção inválida. Vai ficar dessa forma aqui. Eu só ajeitar aqui, salvar e vou atualizar. Olha só. Opção 1, porque OPC eu atribuí a ela 1. Se eu colocar 2, salvar e atualizar, opção 2. Se eu colocar 3, salvar e atualizar, ó, inválida. Mas eu posso utilizar o document write. Eu posso usar o document write. Prompt. Pedir informe o número. Olha só, o que vai acontecer? Informe o número, tá aqui, apareceu. Eu vou digitar aqui 1. Que aparecer ali a opção 1 na página. Opção inválida. Opa, por que, professor, aconteceu isso? Lembra que o prompt ele me retorna uma string e que aqui o switch ele não testa igualdade, ele testa idêntico. Então, OPC ele não é uma variável do tipo number, e aqui o número 1 é um number. O que ele está fazendo é como se ele estivesse testando isso aqui, ó, pessoal. 1, eu digitei 1. Um string é idêntico a 1? Não é idêntico a 1. Como que eu resolvo isso? Eu posso fazer que ele está verificando esses valores aqui como strings. Ó. Se eu atualizar aqui, ó, digitar 1, vai funcionar normalmente, foi a opção 1 que eu escolhi. Se eu digitar 2, a opção 2 eu escolhi. Se eu digitar 4, opção inválida. Ou eu posso utilizar do casting, lembra? Posso dizer que o OPC recebe parseInt OPC. E aí funcionaria da mesma forma. Digitou 1, opção 1. Digitou 2, opção 2. Digitou 3, opção inválida. Ok? Então, o switch é muito importante para a gente fazer essas verificações de igualdade. Serve muito para a gente fazer menus e, conforme as opções que o usuário escrever, determinar, ou seja, executar determinadas instruções dentro dos nossos casos. Tá ok? Na próxima aula, a gente vai falar sobre funções, que é muito importante. Mas antes de a gente ir para a próxima aula, eu quero deixar algo aqui para vocês sobre o poder do JavaScript. Lembra que eu falei que ele manipula elementos da página web? Então a gente está vendo essa manipulação de alguma forma, mas a gente vai ver na íntegra agora. Vamos lá, digamos que eu coloque aqui um input text. Vou tirar o name aqui, eu vou botar o ID dele. O ID dele vai ser N. O valor dele vai ser nome qualquer. Se eu atualizar, salvar e atualizar aqui, ó, nome qualquer, valor desse meu input.
eu vou criar aqui uma referência. Eu quero referenciar esse input e manipulá-lo de alguma forma. Como eu faço isso? Eu utilizo primeiro eu vou criar uma variável chamada nome, que vai receber o meu nome. Paulo César. Eu quero que esse nome seja inserido aqui dentro desse input text, de uma forma dinâmica, não manualmente aqui. Então eu vou criar aqui o document.get element by id. Eu vou fazer uma referência a ele. Qual o id? Olha o id aqui, ó. .valor, eu quero que o valor desse elemento que eu estou referenciando receba o nome. Ó, o valor do elemento da input text do idn é nome qualquer. Eu estou querendo que ele mude para nome. Está armazenado Paulo César. Se eu atualizar aqui, ó, ele deu um erro. Porque ele não encontrou essa propriedade. Deu um erro, né? Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que o HTML é interpretado e ele vai verificando, ele vai fazendo a leitura HTML, depois ele lê o header, depois ele lê o body. Então a lógica aqui está muito errada, porque eu criei o meu código JavaScript aqui e estou querendo fazer referência ao idn que está criado aqui dentro do body. Só que quando a minha página é carregada, ele lê HTML, depois ele lê o header, lê o title, lê a tag meta, lê o meu JavaScript, cria minha variável. Quando ele vem aqui, document.getElementByIdN, opa, não existe ainda um elemento com idn. Justamente não existe ainda, porque após ele ler isso, ele vai para o body, aí que vai existir. Então a gente tem um problema de precedência. Eu estou querendo referenciar antes de existir. Como eu resolvo isso? Eu pego esse meu código JavaScript, tiro do header e posso colocar aqui no final do body. Porque ele vai ler o header, ele vai ler o body, vai criar o elemento aqui, verificar que existe um elemento com o idn, e aí no meu JavaScript ele já vai conseguir identificar. Então vou salvar e atualizar. Olha só, você vai perceber a mudança aqui, ó. Nome qualquer, se eu atualizar, Paulo César. Foi modificado. Mudou, né, o valor do meu elemento. Isso a gente vai ver na próxima aula, trabalhando com funções, o poder do JavaScript. Então eu peço que você leia o nosso material, né, no cardzinho de leituras. Eu tenho um material lá muito bom que eu estou deixando para vocês. E faça a nossa lista de exercício e até a próxima aula, que eu estarei publicando ainda esses dias.